Segunda Samuel, Antigo Testamento, capítulo 6, versículo 11 e o 12. Assim diz a palavra de Deus: a arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua família. E disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo o que ele possui, por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Fecha a Bíblia, fecha os olhos e vamos orar. Pai, aqui estamos essa noite, mais uma vez reunidos para cultuar o Teu nome e aprender um pouquinho mais a respeito da Tua palavra, a respeito daquilo que o Senhor tem para cada um de nós, dos Teus propósitos. Estamos também aqui em Tua memória, Senhor Jesus, culto de ceia, relembrando o Teu amor, relembrando o Teu grande ato redentor na cruz do Calvário, aonde o amor do Pai foi manifestado ao mundo e aonde o Senhor derramou o seu sangue precioso para nos comprar novamente ao Pai. Pai, nós estamos felizes aqui esta noite de poder estar em Tua presença. Já louvamos o Teu nome com danças e hinos, mas nesse momento queremos ser ministrados pela Tua palavra. Por isso te convidamos, precioso Espírito Santo, a te mover no nosso meio. Venha glorificar o nome do Senhor. Que o reino do Senhor Jesus, do Pai, se manifeste aqui mais uma vez. Senhor, te pedimos anjos ministradores e de guerra, sendo liberados para a igreja, dentro do templo, em todos os ambientes, na escolinha, na cozinha, no gabinete. Pai, em todas as estruturas deste templo, os teus anjos estejam percorrendo agora, mas também estejam acampados ao redor do templo, e todo combate, tudo aquilo que não faz parte do Senhor, para tentar ao Senhor trazer distração, confusão, perturbação, sonolência aos meus irmãos que aqui estão, caia por terra. Senhor, que a instrução ela venha do alto, carregada de poder, mas carregada também do convencimento do Senhor. Que possamos sair daqui diferentes, renovados, transformados, mas também com entendimento ampliado em o nome de Jesus. Amém? Pode baixar um pouquinho só o fundo. Queridos, para analisarmos o texto que agora acabamos de ler, primeiramente eu preciso fazer uma breve introdução a respeito da Arca da Aliança. Diga comigo, Arca da Aliança. Ela tem um significado. Se eu simplesmente derramar aqui um conteúdo sobre você, sem falar um pouquinho do que simboliza, do que representa, um pouquinho do contexto histórico da Arca da Aliança, talvez você vai sair daqui sem entendimento. Porque dentro de uma igreja existem aquelas pessoas que já caminham um tempo mais com Deus e o conhecimento delas já está ampliado. Mas também existem aquelas que estão chegando agora e ainda o conhecimento delas é muito superficial. E eu não quero que você saia daqui sem entender o que Deus está querendo falar. Amém? Então me dê alguns minutos e eu vou estar não trazendo aqui todo o contexto histórico, não é isso. Mas deixe-me apresentar um pouquinho o que representa e qual o significado da Arca da Aliança. Depois que o Senhor tirou o povo do Egito, da escravidão, aonde eles se encontravam, Deus comissiona um líder por nome Moisés. Depois que Moisés vai e o Senhor opera os sinais, as maravilhas e remove o povo do Egito e eles já estavam rumando para a terra da promessa, Deus então dá para aquele povo mandamentos,
ordenanças para eles poderem se organizar como um povo, como uma nação. Toda nação, todo povo, toda cidade, todo país, toda família, enfim, toda casa, ela possui regras, ela possui ordenanças. Eles estavam vivendo debaixo das ordenanças, das leis do povo do Egito. Agora Deus estava guiando eles para uma terra da liberdade, porém também Deus estava dando para eles ordenanças segundo o reino de Deus. Amém? E o Senhor então foi comunicando a Moisés as ordenanças, os mandamentos, aquilo que o povo deveria fazer, aquilo que o povo não poderia fazer, mas também o Senhor, ele vai falar com Moisés a respeito da forma de cultuar a Deus. Como deveria ser o tabernáculo? O tabernáculo era o local onde a glória de Deus se manifestava. Enquanto eles estavam no deserto, eles não tinham um templo para ir e adorar a Deus. Então o Senhor mostrou para Moisés uma estrutura de um templo chamado tabernáculo. Diga tabernáculo. Então o Senhor mostrou para Moisés como deveria ser feito, quais as medidas, os materiais, as separações daquele tabernáculo, ou seja, Deus mostrou para Moisés exatamente como Deus queria. E Moisés, querido, como ele era um servo obediente, ele se aplicou a fazer exatamente como Deus estava solicitando. E é tão interessante que naquela época, dentro do povo de Israel, não havia pessoas que soubessem lidar com ouro, soubessem lidar com prata, soubessem lidar com madeiras da forma que Deus queria, mas a Bíblia vai dizer que o Espírito de Deus veio sobre alguns homens no meio do povo, capacitando aqueles homens para executar aquilo que Deus estava mostrando. Amém? Quando nós não sabemos alguma missão, mas Deus tem algo para nós fazermos, por mais que você não saiba, Deus derrama do seu espírito, Ele derrama da sua habilidade, e aquilo que nós não sabíamos fazer, nós aprendemos a fazer. E se você conhece a história, você vai ver, você vai lembrar que foi assim quando Deus estava tirando eles e dando as ordens para eles. Mas o meu propósito hoje aqui não é tratar todos os detalhes minuciosamente que envolve o tabernáculo e como foi construído, não. É apenas dar um pequeno entendimento do significado da arca e da sua importância. Porém, o tabernáculo ele era dividido em 3 partes. Diga 3 partes. Havia uma parte que a Bíblia chama de o pátio. Diga pátio. Essa era a parte maior, aonde o povo ficava, aonde os animais que eram trazidos para adorar a Deus ficavam. Porém, tinha outra parte desse tabernáculo chamado o santuário. Amém? Nessa parte, o santuário, ficavam os utensílios e os sacerdotes entravam para ministrar a Deus nesse local chamado santuário. Mas também existia outro lugar que a Bíblia vai chamar de o Santíssimo Lugar ou Santo dos Santos. E ali, apenas uma vez no ano, o sumo sacerdote, ou seja, aquele que era chefe dos demais sacerdotes, ele entrava naquele local para ali sacrificar e adorar a Deus, e ali estava então a Arca da Aliança, dentro desse local, e apenas uma vez no ano, o sumo sacerdote entrava ali. Preste atenção nesses detalhes. Em cima daquela arca havia uma tampa, e em cima dessa tampa havia 2 querubins, um de frente para o outro, e eles cobriam o rosto com as asas, porque ali a glória de Deus, ela descia, ela se revelava em cima daquela tampa chamada propiciatório, a tampa da arca, era ali onde Deus se manifestava. Amém? Então a arca de Deus, trazendo ela para a gente, vamos dizer assim, encurtar tudo aquilo que ela representa, tudo aquilo que ela significa,
era o maior ícone de expressão da glória de Deus no Antigo Testamento. Era onde de fato a glória do Senhor se manifestava. Era o símbolo da presença de Deus. Diga comigo, a Arca da Aliança era o símbolo maior da presença de Deus. Amém? Porém, em determinado momento da história de Israel, algo aconteceu. Os israelitas, assim como os próprios sacerdotes, no tempo do profeta, do sacerdote Eli, começaram a desobedecer a Deus, desobedecer as ordenanças de Deus, desobedecer os estatutos que Deus havia pedido. E Deus havia dito para eles que se eles desobedecessem, o próprio Senhor permitiria às nações inimigas entrarem e devastarem Israel. Amém? Então Ofni e Ofinéias, filhos do sacerdote Eli, começam a desobedecer a Deus, a fazer coisas erradas, e Deus permite então um povo chamado filisteu, diga filisteu, entrar em Israel. E quando eles avistaram que os filisteus estavam vindo para pelejar contra Israel, a Bíblia vai dizer que Ofni e Ofinéias pegaram a arca da aliança do templo, do local onde ela estava, conduziram à frente do exército de encontro à batalha, pois essa era a prática que eles faziam. A arca sempre ficava na frente e o povo vinha atrás. E quando os exércitos iriam pelejar, Deus se manifestava e pelejava por Israel. Então eles estavam convictos, diga convictos, da vitória. Amém? Eles estavam convictos. Por quem estava indo à frente? Quem estava indo à frente do povo? A arca, que é símbolo da presença. E Israel jamais havia perdido batalhas porque Deus estava à frente deles. Quando Deus está à nossa frente, jamais perdemos batalhas. Aleluia! Quando Deus está à frente, nós jamais perdemos batalhas. Porém, o povo estava em desobediência. E Deus não é um Deus que ele se contradiz na sua palavra. Tudo que ele estabeleceu se cumpriu e está se cumprindo e vai se cumprir. Passará céu e terra, mas a minha palavra jamais vai passar. Ali estava Ofni e Ofinéias, os sacerdotes carregando a arca, o povo vindo atrás, os filisteus vieram e começou a guerra. Quem venceu a guerra? Quem venceu essa batalha? Diga comigo, os filisteus. E se não bastasse eles ganharem a batalha, Israel ficar envergonhado, eles mataram os dois sacerdotes, Ofni e Ofinéias, e roubaram a arca da aliança. Levaram consigo a arca, símbolo da presença de Deus, do poder de Deus. Porém, quando eles chegaram, os filisteus chegaram na sua terra, eles colocaram a arca em um templo de um deus que eles serviam, um deus chamado Dagon, diga Dagon. Então eles entraram felizes, porque haviam vencido Israel, o povo imbatível, o povo onde o Deus da criação ia à frente deles e concedia vitórias. Como eles estavam? Felizes, jubilantes. Vencemos Israel e ainda por cima estamos com a sua arca conosco. Essa nação jamais vai se erguer, essa nação jamais vai se recuperar. Nós somos um povo terrível. Eu acredito que eles estavam assim, jubilantes, faceiros. Então eles colocam a arca dentro do templo do deus deles chamado Dagon, próximo à estátua, e ali deixaram a arca da aliança. No outro dia, diga no outro dia, alguns filisteus que cuidavam do templo foram olhar, entraram no templo de Dagon e tiveram uma surpresa. Diga surpresa.
a Bíblia relata que a estátua de Dagon havia caído. Sem mão humana, sem intervenção de homem nenhum. Quem estava ali dentro? Quem estava ali? A Arca da Aliança, símbolo da presença de Deus. E Deus, ele não dá a glória dele para ninguém. Aquela estátua era apenas uma estátua, o Deus poderoso estava ali. Aleluia! A estátua caiu e caiu com o rosto em terra, diante da arca, prostrado. O Senhor fez aquela estátua cair do altar que ela estava e se prostrar com o rosto em terra, em reverência à presença dele. Eles entraram, acharam estranho, chamaram um reforço e colocaram de pé a estátua de Dagon. Fecharam o templo, no outro dia voltaram. Pergunta para o irmão do lado, o que aconteceu? Para a surpresa deles, a estátua de Dagon estava no chão de novo. Só que agora não estava só no chão. A cabeça havia sido cortada e os 2 braços também. O corpo dela estava inteiro, mas os braços e a cabeça haviam sido cortadas. Não foi quebrado, foi cortado. Aleluia! E se não bastasse isso, o próprio Deus, fruto do escárnio dos filisteus contra a nação de Israel, Deus permitiu que doenças começassem a vir sobre o povo filisteu. Tumores começaram a sair do corpo deles. Enfermidades que não estavam existindo começaram a existir no meio dos filisteus. E eles ficaram durante 7 meses assim, inquietos, enfermos, coisas misteriosas acontecendo. E eles então conversaram entre eles, entre os sábios, e eles entraram em comum acordo. Tudo isso está nos acontecendo porque nós trouxemos para dentro do nosso arraial a arca da aliança do povo de Israel. Se nós não enviarmos ela de novo ao povo de Israel, toda a nossa nação vai morrer, vai perecer. Então eles pegam a arca, botam em uma carruagem, botam os bois na frente e largam a arca sem rumo, sem destino. Os bois guiariam aquela arca para onde Deus assim determinasse. E a arca vai parar na casa de um homem chamado Abinadab. Diga Abinadab. E já estava em território de Israel. Abinadab era israelita. A arca voltou para casa. Ficou 20 anos na casa desse homem. Então Davi assume o reinado. Diga Davi. Davi assume o reinado. E Davi, ele era um adorador. E um dos sonhos do rei Davi era trazer de novo para o centro de Israel a presença de Deus, a arca da aliança. E ele sabia que a arca estava na casa de Abinadab. Então ele prepara uma carroça nova, bois que nunca tinham sido usados para lavar, treinados. E ele então faz uma grande festa, reúne o povo e foi até a casa de Abinadab buscar a arca. E eles colocam então a arca em cima da carroça e eles estavam voltando para a cidade de Davi. No meio do caminho aconteceu algo. Pergunta, o que aconteceu, pastor? A Bíblia diz que os bois tropeçam, a roda da carreta passa em cima de uma pedra. E a arca, então, toda a estrutura da carroça balança e a arca da aliança estava para cair da carroça. E um homem que vinha próximo à carruagem, chamado Uzá, ele colocou a mão para que a arca não caísse. Eu te pergunto, ele fez bem ou fez mal? A intenção dele era boa ou era ruim? Era boa, irmão. Ele não queria que a arca caísse no chão. Mas quando ele toca na arca, ele morreu instantaneamente fulminado. Diga ai, ai, ai.
E Davi então ficou com medo. Davi estava feliz, porque estava trazendo a arca novamente para dentro de Israel, que havia sido roubada 20 anos atrás pelos filisteus. Ele estava festejando, ele estava feliz, mas naquele momento, quando Uzá morre, por tentar segurar a arca, ele se entristece e ele fica com medo. E no coração dele ele decidiu: eu não vou levar a arca novamente para Israel. Vá que eu leve toda a nação de Israel, comece a morrer por minha causa. Aí eles estavam próximo da casa de um homem chamado Obed-edom. Diga Obed-edom. E Davi leva essa arca para lá. E algo extraordinário começa a acontecer. Quando a arca de Deus entrou na casa de Obed-edom, a Bíblia diz que Deus começou a prosperar aquele homem e toda a sua família. Deus queria fazer isso com Israel. Deus queria prosperar os seus filhos, queria abençoar os seus filhos. Deus não queria matar ninguém. Pelo contrário, dentro da casa de Obed-edom havia um homem adorador. Diga adorador. 20 anos na casa de Abinadab e não aconteceu nada. 3 meses na casa de Obed-edom, um adorador que entendeu o que estava ali na sua casa. Ele entendeu que não era apenas um utensílio, ele entendeu que ali diante da casa dele estava a presença de Deus. E ele tratou a presença de Deus com temor e tremor. Ele não tratou de qualquer forma. Com temor e tremor se portou como um adorador diante de Deus, e Deus prosperou aquela família poderosamente. Aquilo que aquele homem não havia conseguido, conquistado até agora, em 3 meses, Deus prosperou aquela família. Isso é extraordinário. A notícia corre e chega aos ouvidos de Davi. Obed-edom e toda a sua família estão prosperando, estão sendo abençoados. Tudo está dando certo na casa de Obed-edom, porque a arca da aliança está lá. Deixa eu fazer uma pergunta para você. A arca de Deus está na tua casa já? Hoje é a noite de você entender e de você levar essa presença para a sua casa. A intenção de Davi de levar a arca da aliança até Israel era nobre, irmãos. Porém, a forma que ele estava levando a arca era errada. Diga comigo: a arca não pode ser levada de qualquer maneira. Deus havia estabelecido a forma correta de levar a arca, de transportar aquela arca, que era símbolo da sua presença. Não era de qualquer maneira. Não era em cima de uma carroça. A arca da aliança deveria ser levada nos ombros dos sacerdotes. Diga sacerdotes. Havia 2 argolas em cada lado da arca, e uma grande travessa de madeira revestida de ouro era colocada naquelas argolas. 2 sacerdotes atrás e 2 na frente colocavam no ombro e levavam. Esta era a forma de levar. Não era de qualquer maneira. Por que Uzá morreu quando tocou na arca? Pergunta para o irmão ao teu lado. Por que Uzá morreu? Porque naquela época os pecados da humanidade não haviam sido ainda perdoados. Deus, ele é um Deus santo. E sem santidade ninguém verá o Senhor. Naquele momento Uzá ainda não era perdoado, o sangue de Cristo não havia ainda sido derramado. Então ele toca e algo imundo, vamos dizer assim, tocou na santidade, tocou na reverência, tocou na presença de Deus, e o próprio fogo consumidor de Deus consumiu aquele homem. Amém? Entenda isso. Então agora nós vamos entrar justamente no texto inicial, a arca na casa de Obed-edom. Não foi a arca
que trouxe essa realidade de bênção sobre a família de Obed-edom, mas a presença de Deus que se manifestava naquela arca. A arca era apenas um símbolo, era apenas algo que Deus havia estabelecido para o homem ver e cultuar a Deus. Mas o que trazia a bênção para dentro da casa daquele homem era a presença de Deus. Diga comigo, a presença de Deus é ela que atrai as bênçãos do Senhor para minha família. Quem pode aplaudir o Senhor? Te faço uma pergunta: aonde está a arca hoje? Depois que Israel entrou em batalha mais adiante com outra nação, a Babilônia, a arca nunca mais foi vista. Nunca mais acharam a arca. Há teses que dizem que a arca de Deus foi recolhida, o próprio Deus recolheu para si, para não ser um objeto de adoração. Mas eu pergunto para você, se você tivesse a oportunidade hoje de levar aquela mesma arca que parou na casa de Obed-edom e a presença se manifestava ali e tudo que ele fazia prosperava, quem de vocês levaria a arca para casa hoje? Levante a mão para o céu. Aquele homem prosperou. As coisas começaram a dar certo. Mas eu pergunto para você, quantas arcas tinham? Apenas uma. Deus, ele queria abençoar todas as famílias. Mas a arca era apenas uma. Mas hoje é diferente. Aquele tempo passou. Aquela arca era para um tempo, era para um período. Quando eu e você nascemos de novo, algo extraordinário começa a acontecer. É como se nós nos tornássemos a própria arca de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Quando que o Espírito Santo começa a habitar dentro de nós? Quando nós nascemos de novo, quando nós aceitamos a Cristo, reconhecemos sua obra, nos arrependemos dos nossos pecados e começamos a viver em novidade de vida. O Espírito Santo começa a habitar dentro de nós, e aonde nós vamos, a presença dele vai conosco, e as coisas que nós colocamos nas nossas mãos, aonde colocamos os nossos pés, tudo que nós começamos a fazer, com a presença de Deus dentro de nós, Deus começa a prosperar, Deus começa a abençoar. Aleluia! Depois que eu nasci de novo, as coisas na minha vida e na minha casa começaram a dar certo. Não foi num piscar de olho, não foi do dia para a noite, mas as coisas, os planos, os projetos de Deus, a bênção do Senhor começou a se estabelecer na minha vida e na minha família. Por onde eu vou, a presença de Deus, ela vai junto. Por onde você vai, é como se você fosse a arca de Deus. Você entra numa casa que está um caos, a presença de Deus entra com você, você faz uma oração, você declara o reino de Deus ali, e as coisas começam a mudar, a se estabelecer, porque Deus está com você. Aleluias! Deus está com você, o reino está se manifestando, a glória está se manifestando, e as coisas começam a mudar. Quer mudança dentro da sua casa? Quer mudança nas realidades da sua casa? Quer ver a mão de Deus começar a operar, começar a prosperar, começar a curar, começar a restaurar? Quantos querem ver isso? Tem que levar a presença de Deus para a sua casa. Você é a arca quando você nasce de novo, e a bênção do Senhor começa a se manifestar. Vou encerrar aqui. É de qualquer maneira que tem que levar a arca? Não é de qualquer maneira. Se você é a arca, se eu sou a arca de Deus, não é de qualquer maneira que se leve essa arca. Não é de qualquer maneira que nós temos que nos portar nessa terra. Não é de qualquer maneira que nós temos que viver nessa terra.
Nós temos que viver de uma forma que agrada o coração de Deus. De uma forma que venhamos colocar em prática a palavra do Senhor. Viver em obediência. Fugir das coisas erradas. Fugir do mal, do pecado. Das coisas que nos tornam inimigos de Deus. Eu e você temos que viver de uma forma diferente. Não será de qualquer maneira que você vai levar a arca. Bata no peito e diga assim: eu sou a arca. Diga: não é de qualquer maneira que eu preciso viver. A arca no meio do arraial dos filisteus trouxe o que para eles? Vida ou morte? Trouxe morte e juízo. Mas na casa de Obed-edom trouxe vida e prosperidade. Amém? A presença de Deus, quando ela se manifesta, quando ela vem sobre nós, ela pode trazer vida ou ela pode trazer juízo. O que você quer? Vida ou juízo? A vontade de Deus é de nos abençoar, é de nos dar uma vida plena. Mas quando a presença de Deus ela vem sobre nós, quando verdadeiramente nós queremos ser essa arca de Deus, não será mais de qualquer maneira que nós vamos nos portar, que nós vamos nos conduzir. Amém? Quando a glória de Deus ela vem, ela revela como está a nossa vida. Ela revela como está o nosso coração. As coisas que outrora fazíamos, já não poderemos mais fazer. A forma como vivíamos antes da presença de Deus, já não pode mais ser a forma como viveremos. Porque senão, querido, pode acontecer como aconteceu com Uzá. Poderemos ficar no meio do caminho e não receber aquilo que Deus tem. Amém? Nós precisamos ser sal e ser luz nesta terra. Não viver mais de qualquer maneira. Não deixar entrar ano e sair ano e continuar vivendo de qualquer maneira. Aquilo que Deus já falou ao seu coração, que você está errado, que você precisa consertar, o que você precisa fazer? Já entendi, pastor, o ano que vem eu conserto. O ano que vem eu acerto as coisas. Não, meu irmão. É hoje, é agora. Não deixe para amanhã. Estabeleça hoje, conserte hoje, mude hoje. Porque quanto mais santo, puro, reto você estiver, mais a glória dele virá. Se esse copo estivesse sujo, cheio de terra, de impurezas, será que a pessoa que me serviu água iria colocar água aqui? O que você acha? E se eu visse um monte de impurezas aqui, eu iria beber? Não. Você é esse copo. Nós somos esse copo diante dos olhos de Deus. É apenas uma figura de ilustração para você entender. Quando você vem para a presença de Deus, quando nós viemos, quando eu vim, quando você veio, imagina que estava sem essa água ainda aqui, e estava totalmente sujo esse copo. Eram as nossas vidas fruto do pecado. Antes do Senhor derramar a presença, antes dele colocar o Espírito Santo, primeiramente ele vai limpar. Amém? A palavra de Deus é essa água que nos limpa. Quando estamos sendo ensinados, quando estamos diante da palavra de Deus, é como fosse uma água que vai nos limpando. É por isso que muitas vezes nós estamos no culto e uma palavra ela vem forte e o nosso coração começa a disparar porque nós estamos errados em alguma área. E Deus está falando: filho, é tempo de você se consertar. Não é tempo mais do seu copo, do seu recipiente, da sua arca estar sujo, porque eu quero encher este copo, esta arca com o meu Espírito. E esse aleluia, irmão. Lembra da parábola das 10 virgens? Do óleo e do azeite dentro das lamparinas? Deus ele não quer lamparina vazia. Deus ele não quer lamparina com pouco óleo. Deus ele quer lamparina cheia do óleo, cheia do Espírito. Aleluia.
quanto mais limpo eu andar, mais o Senhor derrama do Espírito dele, mais Ele derrama da glória dele, e mais as coisas fluem na minha vida e na minha casa. Aleluia. Se coloque de pé nesta noite. Quantos aqui entenderam? Seja um adorador. Deus está à procura de adoradores que o adoram em espírito e de verdade. A arca na casa de Obed-edom, a presença se manifestou e o Senhor prosperou tudo. O Senhor trouxe bênção sobre eles. Deus quer abençoar a sua casa. Não, só dois querem. Deus quer abençoar a sua casa. Deus quer abençoar a sua família. Você precisa se tornar essa arca. Você precisa convidar Ele e dizer: eu quero te levar para a minha casa. Eu quero que você more dentro do meu coração. Querido, algo que Jesus falou muito importante, antes de Ele voltar ao Pai, Ele disse: é necessário que eu vá. Porque se eu não for, não virá o Espírito Santo. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Mas quando Ele vir, Ele vai morar dentro de vocês. Vai fazer vocês lembrar dos ensinamentos que eu vos tenho ensinado. E vocês serão minhas testemunhas, porque Ele virá sobre vocês com poder, com glória. Aleluias. Quanto mais cheio do Espírito você estiver, melhor. Nós somos templos de Deus, querido. Agora imagina aqui o local onde nós nos reunimos. Imagina 15 irmãos aleluiados, cheios do Espírito. Como é que fica o ambiente? Como é que fica o ambiente? Cheio da glória, da presença. Porque a presença não virá, ela veio com você. Amém? Ela já está dentro de você. Tem pessoas que vêm e dizem assim: Senhor, vem com a tua glória, derrama a tua glória. Ela já está dentro. Se você aprende a manifestar ela no teu quarto de oração, se você aprende a manifestar a glória dele lá dentro da sua casa, você tem relacionamento, você é como Obed-edom, um adorador, aonde você vai a glória se manifesta. E aí você vem, você entende qual o teu propósito dentro do culto, que não é apenas de receber uma bênção e ir para casa, não, mas você veio para adorá-lo e manifestar a glória dele. Porque outras pessoas precisam ser tocadas, precisam da vida, outras pessoas ainda estão longe, outras pessoas não conhecem o Senhor, mas você está ali e a glória se manifesta e elas vão ouvir Deus, elas vão conhecer a Deus por meio da sua vida. 20 pessoas cheias do Espírito, 30 pessoas cheias do Espírito. Como fica a casa de Deus? Como fica o ambiente? Uau! Queridos, a semana passada foi comemorado uma data muito especial em Israel, o dia do Pentecostes. Quem lembra o que representa esta festa? O dia do Pentecostes foi o dia que o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne. A Bíblia diz que aqueles homens estavam reunidos no mesmo lugar, com o mesmo pensamento, com a mesma busca, com o mesmo propósito de esperar em Deus. Estavam ali em oração, em consagração, aguardando aquela promessa. E quando eles menos se perceberam, a Bíblia diz que um som forte como vento veio sobre aquela casa, e eles viram línguas repartidas como de fogo, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a orar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia. Mas todos estavam ali com aquele objetivo, todos estavam ali com aquele propósito: ser cheios pelo Espírito. Quando nós entendemos essas coisas, são profundas, querido. Eu precisava de muito tempo para falar devagarinho,
Mas eu não tenho tempo. Quando nós entendemos quem somos, quando nós entendemos a nossa natureza, quando nós entendemos a realidade do nosso Pai, quando nós conhecemos a verdade, nós não viemos mais para a casa de Deus apenas para receber uma bênção dEle. Nós viemos para manifestar a glória dEle. Nós viemos para cooperar com Ele. No livro de Efésios vai dizer que o Senhor, Ele já nos abençoou com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais. Deus já decretou a tua vitória, já decretou a tua vida, já decretou as tuas promessas. Está lá nas regiões celestiais. Mas eu preciso acessar, eu preciso pegar, eu preciso trazer. Já está lá decretado a seu e a meu respeito. Mas é quando a glória de Deus se manifesta que elas vêm sobre nós. Nós precisamos ser cheios do Espírito, para que a nossa geração não morra, não pereça, e os nossos filhos continuem caminhando diante de Deus. A minha geração, a sua geração, nós precisamos ser homens e mulheres que vamos levar a arca da maneira correta, levar a presença de Deus da maneira correta. Toda uma geração morreu nos dias de Eli, de Ofni e Finéias. Toda uma geração morreu porque eles estavam tratando a presença de Deus de qualquer maneira. É tempo de nos enchermos dessa presença. Enche esse lugar. Te damos liberdade. Aonde estão aqueles que adoram a Deus, o Espírito de verdade?